Olá a todos, sejam bem-vindos. Temos hoje mais um webinar do curso de MBA de Gestão em Vendas Estratégica, tanto EAD como presencial. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, todos que estão aí ansiosos por fazer perguntas, ansiosos para debater um pouco mais com o convidado. E aproveitando, vamos falar com o convidado. O convidado de hoje é o professor Fábio Menezes, especialista em comunicação em vendas. Ô Fábio, eu vou deixar que você se apresente, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, professor Paulo, pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou o Fábio Menezes, trabalho com comunicação já há muito tempo, uns 20 anos mais ou menos pelas contas que eu estava fazendo aí. E da minha carreira, professor, eu trabalhei muito tempo em várias empresas. Cheguei a trabalhar em empresas familiares, onde a avó me confundia com os outros netos, e cheguei a trabalhar em multinacionais, onde o cara que sentava do meu lado às vezes não me conhecia. Então eu fui passando por várias empresas, todas elas de alguma forma voltadas a vendas e comunicação. Tive uma pequena passagem ali por fotografia e edição de imagens. Mas o grande salto na minha carreira profissional e também comunicação foi o Sebrae. Eu fui consultor do Sebrae, trabalhei lá por praticamente 8 anos e foi uma grande escola para mim. Foi onde eu me tornei palestrante, professor, comecei a ter esse contato mais denso com a área acadêmica e foi o que me trouxe até aqui na noite de hoje, a qual eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Perfeito. O Fábio tem essa cara de menino, mas se fosse contar a experiência, estaria uns 150 anos, né, Fábio? Tem bastante já, viu? Ô Fábio, a primeira pergunta, e aí relacionado até ao nosso público, que é muito focado em vendas, gerenciamento de vendas, a comunicação em vendas é apenas o que se fala? Olha, na verdade, a menor parte é o que se fala. Sabe que tem uma estatística que diz que 7% está no seu discurso. 93% é o que a gente chama de comunicação não verbal, Perfeito. Que seria, então, 38% relacionado ao tom de voz e 55% aos gestos, às expressões que você faz com o rosto e com as mãos. Então, na verdade, professor, a maior parte da comunicação está no que não é falado. Ou seja, não precisa se comunicar o tempo inteiro ou ser um ser falante para se comunicar bem. Exatamente. Essa lógica é muito interessante porque o pessoal de venda sempre acredita na imposição da comunicação. Falar, né? Exatamente. E olha que coisa, na verdade o cliente ele quer ser ouvido, né? Ótimo. Ele quer, então se você só falar, na verdade você não está vendendo para o cliente, né? Você está talvez até incomodando ele. Então você precisa ouvir e ouvir é parte da comunicação, é uma parte essencial da comunicação. Existe um emissor, existe um receptor e quem está emitindo quer ser ouvido. Aquele vendedor metralhadora, né? Que sai disparando, olha, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Ele nem dá tempo, às vezes, de saber do cliente o que ele realmente veio buscar. Então, na verdade, ele não é bem um vendedor, né? Ele está ali tentando fazer um papel de vendas. E para que você se comunique bem, eu imagino que você tem que entender os argumentos também, o ponto de vista da outra pessoa. Até para que você possa alinhar as expectativas em termos do que se pretende, do que se quer, né? Sem sombra de dúvidas. Olha, eu tenho até uma experiência aqui para compartilhar. Uma vez eu queria comprar um apartamento. Eu cheguei então para o corretor e eu disse, olha, eu quero um apartamento para investir, né? Eu não tenho intenção de morar nesse apartamento, eu quero um investimento. Ele, ai, que legal, deixa eu te mostrar aqui então. E pegou o catálogo, porque tem o decorado, vamos lá. Eu falei, olha, amigo, é para investir. O que eu quero saber é o seguinte, qual que é o perfil que vai morar aqui? Vai ter estudante? Porque depois eu quero alugar esse apartamento. Ou seja, ele estava tentando usar todos os argumentos que ele já tinha decorado, né? Sabia falar cada detalhe daquele apartamento, mas ele só treinou para vender para alguém que fosse morar nesse apartamento. Ou seja, ele não me ouviu, ele não captou a essência do que eu vim buscar. E o vendedor, na verdade, ele nem precisa falar muito, ele só precisa ir no ponto-chave daquilo que o cliente veio buscar. Se o cliente não falou isso logo de cara, então, na verdade, o papel do vendedor, antes de sair falando sobre o produto ou serviço, é questionar, né? Mas olha, por que você quer? O que é que você busca? O que exatamente você ainda não encontrou? Essas são perguntas que vão ajudar você, como vendedor, a alinhar o seu discurso e ser mais assertivo nessa venda. Perfeito. Ô Fábio, você falou que a comunicação de forma indireta.
O corpo fala? O corpo fala totalmente. Inclusive, eu, quando estou dando aula, eu consigo saber quem são os alunos que estão prestando atenção, os que estão gostando, os que não estão gostando. E hoje em dia é muito desafiador você competir com o celular em sala de aula, né? Isso é verdade. Principalmente nas salas maiores, né? Ou em palestras, quando o público é muito grande, é bastante difícil. Mas só do corpo estar mais inclinado para frente ou para trás, se você vê a posição do olhar, ela disse, olha, ele está assimilando, ele está distraído, ele está focado, então você consegue perceber a outra pessoa só com os gestos, só com a postura que essa pessoa tem, não necessariamente com o que ela fala. Então nós estamos comunicando o tempo todo, seja falando ou não. Pensando no vendedor, um executivo de vendas de uma venda complexa, né? Que ele não tem apenas uma visita ao seu cliente, ele vai ter vários momentos e de visitas para vários tipos de decisores. Perfeito. O que ele pode observar em cada um desses decisores? Por exemplo, o que ele pode observar no comprador? Porque o comprador, a ideia dele é sempre volume e custo. Perfeito. Que é diferente do sujeito que está iniciando, que pode ser um engenheiro, pode ser um químico, que quer a melhor solução. Ainda mais se nós estamos falando do meio corporativo, né? Muitas vezes tem um comprador, uma pessoa que assim, a figura dele é comprar mesmo. Então ele está pronto para negociar exatamente preço e volume, não é? Bom, eu penso que a primeira coisa é você perceber a outra pessoa, porque a comunicação ela tem que conectar as pessoas. E as vendas mais complexas geralmente são as vendas técnicas, ou seja, não adianta só você conhecer técnicas de vendas, você tem que conhecer também técnicas do produto em si ou do serviço, né? Então vamos fazer aqui uma suposição, por exemplo, então alguém que vai comprar defensivos agrícolas, né? Então você tem lá um engenheiro agrônomo e você vende esse defensivo agrícola, então você vai falar de técnico para técnico. Se você não usar as expressões técnicas, não for direto ao ponto do que é realmente a ação daquele defensivo, você perde em credibilidade. Porque, olha, esse vendedor não sabe do que está falando, então eu não confio no preço que ele está me passando. Por outro lado, se você vai vender de repente para o dono de uma propriedade, mas ele não é necessariamente um engenheiro agrônomo, ele às vezes é só um investidor, inclusive. E aí se você ficar falando tecniquez com ele vai sorrir, concordar e falar, ó, obrigado amigão, passa outro dia. Porque ele não sabe do que se trata. Então, a comunicação ela tem o poder ou de conectar ou de afastar as pessoas. Então, eu penso que o primeiro passo é você conseguir identificar quem é esse seu comprador. Ele também é técnico? Ele entende a mesma linguagem? Que você precisa adaptar a sua linguagem à pessoa com quem você vai conversar. Então, eu já dei aula em MBA, onde os alunos são lá gestores de grandes empresas, e já dei aula para analfabetos, onde as pessoas são muito simples. Se você falar numa linguagem muito rebuscada, eles não vão entender nada. Então, o primeiro ponto é você entender o público. Isso é parte essencial da comunicação. E aí sim, você vai começando a identificar quais são os benefícios para o qual está sendo feita essa venda, não é? Então, se ele quer um produto mais duradouro, se ele quer preço, se ele quer algo mais sustentável, ou seja, a venda em si não é só falar sobre as características técnicas do produto, mas, sobretudo, falar sobre quais são os benefícios que o seu cliente vai ter ao adquirir esse produto. Perfeito. Isso numa venda mais complexa que você tem um centro de compras, né? Agora, Perfeito. Pensando numa venda mais simples, o pessoal aí que está assistindo que é de comércio, que é de Varejo. serviço, varejo, em que o tempo que você tem de comunicação com a pessoa que está ali dentro do seu ponto de venda, às vezes é muito curto, né? Sim. E muitas vezes a pessoa não quer nem conversar. Perfeito. Se costuma muito no varejo, por exemplo, quando a pessoa entra, qual é o seu nome? Posso te ajudar? Que são formas de comunicação para dar uma quebrada nessa relação aí que a princípio é gelada, né? Porque você não tem uma ideia do perfil do comprador, você não sabe se ele está ali realmente comparando preço, se ele está ali sem saber o que é o produto. Se é o famoso eu estou só olhando, Estou só olhando, né? Alguns colocam, posso ajudar, né? Quer dizer, como que o pessoal da venda mais simples pode fazer uma comunicação mais assertiva com esse comprador? Mais uma vez, nós vamos passar por entender o comprador, o cliente. E aí eu sugiro que você utilize as técnicas da PNL, né? A Programação Neurolinguística, onde divide as pessoas que são mais visuais, mais auditivas ou mais sinestésicas. Se você identifica que é uma pessoa mais visual, então eu vou vender esse copo de água aqui, não é? Então, eu vou mostrar
Veja aqui, professor Paulo, olha esse copo, olha o design dele. Eu uso os gatilhos, que são as palavras. Olha, veja, olhe, olha como a água está cristalina aqui. Então você utiliza disso. Se é uma pessoa mais auditiva, às vezes ela vai querer ouvir algum som. Você bate nele, olha que ela sente esse tilintar aqui. Sente, não sei se talvez com a água, né? Não dá para fazer aqui, mas às vezes ela quer escutar alguma coisa. Ou então assim, olha, eu vou te falar uma coisa, ouça o que eu vou te falar. Esse copo aqui, se ele cair no chão, ele não quebra. E tem o sinestésico ele gosta de sentir, né? Então, para o sinestésico, eu tenho que simplesmente, ó, sente, pega esse copo, né? Olha, o sabor da bebida vai ser outro quando você tocar esse copo. Então, a PNL, né, o estudo da programação neurolinguística, pode te ajudar a identificar como é, né? Porque todos nós temos os 3 sentidos, sim, mas alguns acabam tendo um sentido mais apurado do que o outro. E aí você identificando isso, você utiliza essas técnicas para justamente o cliente ver mais valor nesse produto. E nesse tempo curto, nesse intervalo curto, eu consigo identificar, o Fábio entrou na minha loja, eu consigo falar, putz, o Fábio é visual, o Fábio é sinestésico. O vendedor tem como, observando por 30 segundos, 1 minuto, o cliente, ele tem como ver isso? Tem. Se você pegar uma loja de sapatos, por exemplo, né? O cliente que é mais visual, ele vai ficar rondando a vitrine. Oh, bacana. O que é sinestésico, ele vai querer pegar o sapato, o tênis na mão, vai querer colocar no pé, ele já vai ter uma ânsia de querer sentir. E o auditivo, talvez ele vai ficar andando, vendo se faz algum barulho, ele vai, enfim, as mulheres que têm salto, né, às vezes vai ver se o barulho faz, se o salto faz barulho. Pode observar o outro cliente, né? Observar o outro, ver o que, ou então barulho, ficar perguntando, né, mas como é? E aí realmente ouvindo, né? Então você consegue sim, através da observação, ter uma ideia, né? Mas isso aí só com a profundidade da conversa, com o desenrolar dessa abordagem é que você vai saber realmente. Ou seja, para esse tipo de comunicação, eu consigo treinar o executivo de vendas a olhar e reconhecer mais o seu consumidor. Sem sombra de dúvidas. Tem gente que acha que a comunicação, assim como a venda, é um dom, né? Porque tem gente que já nasce vendendo, já nasce vendedor. E, na verdade, nós não nascemos sabendo nada, né? A comunicação, a área de venda são habilidades. E como toda habilidade, a gente pode desenvolver. Então, conhecer as ferramentas, como é a PNL, como é a escutativa, como é a própria assertividade, né? O pitch de vendas. Todas essas ferramentas bem treinadas vão ajudar o vendedor a vender cada vez mais e melhor. Perfeito. Fábio, você está dizendo é importante. Nós recebemos muitos vendedores técnicos nos nossos cursos. Né? Eu diria até que 70% do nosso público é o vendedor técnico, em que ele cursou uma faculdade, aprendeu tecnicamente a respeito de determinado objeto, está trabalhando na empresa com aquele tipo de objeto, é o agrônomo que está lidando com a tecnologia, com o produto, perfeito, e ele ascende a um cargo de gerenciamento de vendas. Né? E aí ele se sente incapaz de exercer a área de vendas, porque ele fala, putz, eu não sei vender, eu sou técnico, né? Eu não sei vender. E ao mesmo tempo você ouve alguns que falam assim, eu fui para vendedor técnico, fui para a área de vendas, porque eu sei me relacionar bem, eu converso bem, como se houvesse algumas características mais ou menos definidoras de como esse executivo de venda vai ser melhor. Eu acho que isso que você está falando é importantíssimo, né? Que o Fábio está nos dizendo que isso é treinamento, isso é desenvolvimento. Mesmo que você nunca tenha tido essa habilidade, ou na sua graduação, ou na sua vida pregressa, ou você veio de uma outra área, isso pode ser treinado, né, Fábio? Sem dúvida, e aí o MBA cai como uma luva, né? Porque o fundamento do MBA é justamente te formar numa área complementar à sua, né? Então, se você vai fazer somente um MBA técnico, eu vejo muito isso nos advogados, né? O advogado vai lá e faz uma graduação, e aí você tem N especialidades. Muitas vezes ele vai buscar uma pós-graduação, um MBA, ainda numa área técnica. Então ele vai, eu quero aqui direito tributário. E aí então ele só vive do direito, só estuda direito, e na hora de ele se associar com alguém, ele vai se associar com outros advogados. Ou seja, ele vira um mestre ninja na área do direito, mas ele às vezes não domina uma área como vendas. E o advogado, ele precisa vender, ele precisa ter clientes, ele precisa passar segurança. Aliás, ele tem até uma certa dificuldade, porque ele não pode anunciar, né? Pelo menos não no Brasil. O Conselho Regional, a OAB, ele coíbe que ele faça divulgação do seu trabalho. E aí como é que o advogado vende, né? Então, muitas vezes, essas técnicas de venda que estão na fala vão ajudar para que o cliente tenha
segurança de contratar aquele profissional. E você tocou num ponto essencial, porque realmente, né, o profissional, ele, em algum momento, precisa também treinar a venda. E muitas vezes eu vejo isso muito no ramo de TI. TI é o quê? É pessoa-computador. O computador, ele não reage, né? Ele só aceita ou nega os comandos que você dá. Então, o pessoal da área de TI tem uma certa dificuldade com vendas, porque a vida inteira é a relação dele com o computador. Na hora de ter que lidar com outra pessoa, geralmente ele tem dificuldade. Exato. Né? Então, não só em vendas, né, como o caso que você citou, né, olha, ele se destacou por ser um excelente técnico e, de repente, ele tem que liderar uma equipe. Isso. E liderança é uma outra área que também é importantíssima, que também tem ferramentas, que também exige outros skills que não são treinados pelos técnicos. Então, às vezes, passa uma graduação inteira, 4 ou 5 anos, estudando a área técnica, aí se desenvolve, se destaca, se torna um líder. E aí, às vezes, até é desligado, porque perdeu o melhor técnico e perdeu também um líder. E isso aí gera, inclusive, para o próprio profissional. Muitas vezes nós conversamos com esses profissionais e eles têm uma certa desqualificação na sua autoestima. Porque ele fala assim, puxa vida, eu fui para a área de venda, saí da área técnica. Quando, na verdade, a empresa está querendo qualificar ele mais. Porque é na área comercial que ele vai poder ter um trabalho muito maior e mais relevante para a empresa, porque ele vai trazer recursos. Né? Quer dizer, então, na verdade, ele está sendo premiado pela empresa para atuar na área comercial e ele acha que aquilo é uma desqualificação. Já conversei com vários profissionais. Assim, e ele fala até de forma assim, vergonhosa. Fala assim, eu fui para a área comercial, meio que, puxa vida, né? Será que... Então, mas eu acho que cada caso é um caso, porque às vezes a própria empresa força isso também, né? E eu acho que todas as habilidades, elas podem ser desenvolvidas quando a pessoa quer desenvolver. Porque assim, ó, uma coisa é você querer ter dificuldade. Aí, ok, é só insistir que vai. Agora, se a pessoa não quer... Porque tem gente que diz, não, eu não quero me lidar com vendas, eu não quero lidar com vendedor, eu quero aqui, ó, eu quero programar, eu quero mexer com os animais, não com as pessoas, sabe? Então, aquele extremamente técnico, não tem nada de errado com ele, né? Mas, muitas vezes ele aceita o cargo técnico, porque até por uma promoção salarial, né? Até às vezes é para ganhar mais, só que aí ele perde a essência daquilo que ele gostava, que era ter a mão na massa mesmo, né? É que, na verdade, ele continuou com a mão na massa, só que Só que de uma outra forma, né? É essa que é a visão, né? Ele continua trabalhando com aquilo, só que de uma forma diferente. Sim, e mais abrangente até, né? Até mais ampla até, se você for ver. E, de qualquer forma, ele muitas vezes ele pediu para estar naquela nova função. Até porque ele vê uma função que pode ajudá-lo a progredir para outras áreas. Claro, né? Enfim, com certeza. Com certeza. E, Fábio, vamos tocar num ponto agora que, para a comunicação, é um ponto extremamente importante, né? Certo. Internet. Opa! Comunicação virou um universo paralelo, né? Sim, sem dúvida. Bom, a comunicação escrita também é comunicação, né? E hoje em dia a internet facilita muito as coisas. Primeiro, né? Quando a gente fala em comunicação via internet, se você for olhar para um site, só a disposição do layout desse site já comunica. Aliás, dentro de comunicação tem uma coisa que se chama psicologia das cores. A cor que você utiliza já comunica. Você já reparou que toda a cadeia de fast food, ou a maioria delas pelo menos, são vermelho e amarelo? Por que são vermelho e amarelo? São cores que ativam ali os nossos sistemas neurais para dar fome. Ou para despertar desejo, sabe? Então, tudo é comunicação. E dentro da internet, então, são utilizados muito as cores e também os textos, né? Aí tem mensagens subliminares, tem a própria escrita, né? Eu vejo que as pessoas hoje leem menos e aí, por consequência, escrevem menos também, né? Ou não escrevem tão bem. E um texto, ele tem um poder de venda quase tão grande quanto a fala, né? Sim. É porque na fala você tem um domínio maior de prender a atenção do ouvinte. No texto nem sempre, né? Mas o texto ele tem um poder de venda fantástico. E toda essa nova tecnologia que está relacionada à comunicação também, né? Que é você criar autoridade na rede, com inbound, com a forma de você perceber as dores desse cliente. Que aí você estava dizendo, ouvir o cliente, só que agora eu vou verificar no que ele está procurando, aquilo que ele está buscando, né? Que não necessariamente ele está me dizendo, mas ele está falando, né? Ele está falando para o Google, né? O Google virou uma instituição aí ouvidora. Quer dizer, eu vou lá, busco isso e passo a criar uma comunicação para dizer para ele que eu tenho autoridade no que ele está buscando, né?
Exatamente. E conhecer disso é muito importante porque eu já atendi muitos lojistas de e-commerce e que aí eu perguntava, tá, e como é que o pessoal vai te achar na internet? Ah, é só digitar o nome da minha loja. Ótimo, para quem te conhece, maravilha. E para aqueles que não te conhecem, que eu suponho que seja a maioria da população mundial, né? Não sei, né? Então, às vezes assim, ó, www.fundace.com.br, legal. E para quem está procurando estudar, mas nem pensou na possibilidade do MBA? Se for depender só de achar como Fundace, né? Então, é uma oportunidade você ter na internet textos que vão de encontro às pesquisas, né? Então, por exemplo, olha, no caso aqui do MBA, se a pessoa pensa, ó, como ganhar um aumento, talvez pode ser algum link já, porque olha, através do estudo você desenvolve novas habilidades, você está disposto a conseguir um cargo maior, sabe? Então você sempre tem que pensar, aquele consumidor que porventura, né, o seu público-alvo, o que será que ele pergunta para a internet quando ele está procurando pelo seu produto? Perfeito. E aí está uma oportunidade para os advogados, inclusive, né? Se por um lado a OAB coíbe a divulgação, ele não pode chegar lá, olá, eu sou o doutor fulano de tal, me contrate porque eu sou o melhor advogado criminalista da região. Não, mas ele pode ir lá e trazer textos informativos ou mesmo vídeos aonde ele vai passar um drops de conhecimento. E para ele pode passar quanto conhecimento for, porque depois o cliente vai precisar dele para representá-lo, não é? Nossa justiça não permite que você vá direto. Então, o advogado tem uma grande oportunidade aí em produzir conteúdo. Com este conteúdo, ele vai passar a autoridade. Opa, aquele cara ou aquela mulher sabe do que está falando. E através disso, ele pode gerar uma demanda pelo serviço dele. Então, e muitas vezes, né, tem que ir, não necessariamente, olha, a lei número tal, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está aqui para permitir isso, para coibir aquilo. Não, você tem que às vezes falar na linguagem, olha, você que tem cadastro dos seus funcionários, você tem que tomar cuidado, porque às vezes assim, ó, só de ter o ponto biométrico lá para ele bater a presença, aqui dá um dado sensível. Por quê? Porque aquilo você consegue fazer uma compra com um dado biométrico. E se vazar aquilo ali, a culpa é de quem tem a guarda. Então, você que é empresário, muito cuidado com isso. Pronto, olha, se um advogado falar isso, ele não precisa falar necessariamente da Lei Geral da Proteção de Dados. Ele pode dar um gatilho de como é que, na prática, um empresário pode precisar. E quantos empresários não guardam dados sensíveis dos seus funcionários, não é? Exato. E você viu, ele buscou a dor. Essa dor é uma comunicação, porque as pessoas estão procurando e, portanto, elas querem saber mais, elas precisam daquilo. E ele cria todo um argumento de venda em cima de dados que estão quase que públicos, alguns deles, né? Exatamente. Olha, a aula número 1 de vendas é que os clientes compram coisas para resolver problemas ou para realizar desejos. Então, quando você entende qual é a dor ou o desejo do seu cliente e você trabalha a comunicação mostrando para ele como isso vai ser sanado, como isso vai ser atendido e, de preferência, qual é o seu diferencial com relação ao mercado, tá aí uma venda quase certa. Perfeito. Pessoal, já estamos abertos aqui às questões, viu? Podem começar a mandar as questões aí para a gente discutir um pouco aqui. Já tem a primeira questão aqui, que é do Alberto Ferraz, Fábio. O Alberto está perguntando para nós sobre a comunicação do pessoal de call center, que liga para ele às 7 horas da noite para vender alguma coisa, não deixa ele falar, ele tem que colocar aquele telefone do lado, porque a pessoa fala 15 minutos sem parar e ele vai falar não, ele não consegue. Como que você pode melhorar uma comunicação como essa? Olha, isso é uma questão estratégica, né? Penso eu que isso deve dar algum resultado, porque eu, assim como o Alberto, detesto quando ficam me ligando insistentemente. Inclusive, na hora que eu bloqueio um número, eles começam a ligar de outro número, eles são insistentes. Então, assim, olha, para insistir tanto, porque isso é custo para eles, né? Exato. Deve dar algum resultado, não sei como. Agora, a gente não pode generalizar, porque tem call centers que são muito bem trabalhados. A gente pode falar nome de empresas aqui? Melhor pode, não? Pode. Por exemplo, olha, quem já teve a oportunidade de ligar para a Apple? A Apple, perfeito. Quando você liga para eles, parece que você está falando com um amigo íntimo. Exatamente. Né? Então você fala, ô Paulo, tudo bem? Nossa, o seu dia tá bom hoje? Nossa, mas no que é que eu posso te ajudar? Me fala. Sabe, então é até de certa forma uma linguagem mais informal para criar realmente uma proximidade. Então assim, o atendimento ali ele é tão agradável que você se sente realmente acolhido, né?
Então, isso no telemarketing receptivo, geralmente ele é mais fácil de fazer, né? Certo. Agora, esse telemarketing, ele, na verdade, ele usa uma técnica que é a do funil de vendas, né? Então, eu tenho lá um tantão de leads que eu tenho que qualificar. Cada 10 ligações, se uma vingar, para mim tá ótimo. Então, é produtividade. Eu, Fábio, particularmente, porque também não sou o dono da verdade, né? Penso que isso não funciona mais. Isso pode ter funcionado num outro momento, onde a comunicação, né, a telecomunicação estava se desenvolvendo, ficou mais barato fazer ligação, aí o pessoal começou a aproveitar isso como um canal. Então, assim, o telemarketing é um excelente canal, só que tem que usar da forma correta. É como eu digo que a ferramenta ela é uma comunicação. Só que, a comunicação é uma ferramenta, né? Então, essa ferramenta pode te ajudar e ela pode te atrapalhar. Então, o telemarketing também é uma ferramenta que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Esse telemarketing muito agressivo, onde você insiste em falar com um cliente que não quer falar, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque tem também o que nós chamamos de produtos indesejáveis, né? Tem alguns produtos que a gente não busca comprar, a gente não quer comprar, mas às vezes eles são necessários. Então, penso sempre que você tem que, se é o seu caso, você tem um produto indesejável, que o cliente não vai procurar por você. Então você tem sempre que, de alguma forma, tentar criar uma abertura. Porque venda tem muito de relacionamento também. Se você chega simplesmente, Paulo, eu tenho essa copa aqui para te vender, você quer? A resposta mais fácil é falar não. Agora, se você conversa com o cliente, se você procura entender quais são as dores dele, procura saber se realmente é esse o produto que casa com a necessidade dele, o telemarketing é uma excelente ferramenta. Agora, o que eu vejo na maioria das vezes é, inclusive, os call centers colocando metas de tempo de atendimento para eles, né? E aí eles têm que se virar do jeito que dá. Então, assim, é como eu digo, né? Para mim é uma incógnita. Se está aí até hoje, deve funcionar, deve dar resultado. Não é nisso que eu acredito. Eu acredito mais no relacionamento, que aí pode ser, inclusive, através das redes sociais ou através até do call center, mas sempre numa conversa, sempre amistoso e sempre buscando o melhor momento. Porque quando você liga para alguém, você não sabe o que a pessoa está falando no momento, né? Sim. Uma das melhores invenções da nossa atualidade tecnológica é a mensagem de voz do WhatsApp, né? Eu mando um WhatsApp para você, você escuta na hora que você puder. Imagina se toda hora que eu preciso falar, eu precisava que você estivesse disponível para mim. Agora eu te mando o áudio, você ouve quando pode, responde quando pode, eu também ouço quando posso, né? Talvez a evolução do telemarketing possa estar em justamente você aprimorar nas ferramentas. Por que não? Porque já existe aí o WhatsApp Business, né? Então, por que não você utilizar também as mensagens de áudio para tentar fazer um telemarketing com seus clientes? Porque muitas vezes o cliente rejeita, não é porque ele não tem interesse nenhum, é porque às vezes ele está no trânsito, às vezes ele está ocupado, está numa reunião e por aí vai. A Silvia está perguntando aqui, acho que você falou disso agora, ela está perguntando sobre o que é o funil de vendas. Vamos lá, o funil de vendas então é uma ferramenta de vendas. Imagine um funil, né? Onde você tem o gargalo, ele tem aqui a boca do funil, ele vai afunilando até ter o gargalo. Então o funil de vendas é quando você entende quantos leads, ou seja, quantas pessoas você tem que captar lá na boca do seu funil, porque nem todo mundo que você abordar vai fazer essa compra. Ele vai afunilando, que é quando você vai trabalhando essa venda com o cliente. E, na verdade, um número menor, que é o gargalo, são aqueles que vão realmente ser convertidos em venda. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer a venda de um serviço. E aí, esse serviço, você vai lá e consegue vários leads. Você precisa, às vezes, vou até usar um número real, tem um empreendedor que eu admiro muito, né, o Flávio Augusto da Silva, construiu a WhatsApp, construiu vários negócios, e ele conta, né, como foi que ele construiu a WhatsApp. E aí ele conta, olha, eu tinha um funil de vendas que era o 30-5-2. O que quer dizer? Para cada 30 clientes que eu prospecto, que entram na boca do meu funil, eu consigo marcar entrevista com 5 deles. Destes 5, 2 se convertem em vendas. Ou seja, para cada 30 clientes, eu faço 2 vendas. Se eu quero fazer 4 vendas, eu preciso captar pelo menos 60 leads. 6 vendas e assim por diante. Sim. Então, vendas dá para você criar uma estratégia matemática. Quantas vendas você quer fazer? Se você entende o seu funil de vendas, você vai saber fazer a conta de quantos leads você tem que captar, ou seja, quantas prospecções, quantas pessoas você tem que abordar para ser afunilado e isso vai se converter. No e-commerce, inclusive,
a conversão mesmo é cerca de 1%, 2%, é muito baixinha na maioria dos casos, né? Existem casos pontuais em que é mais alta. Mas imagine assim, quantas mil pessoas tem que passar para que 2% delas comprem. Né? E é interessante, aí eu acho que a Silvia ajuda a gente, porque a pergunta dela faz uma ligação do que o Fábio estava dizendo. Ele está dizendo assim, olha, pode dar certo essas várias ligações? Pode. Desde que a ligação seja para uma pessoa que está no fundo do funil. Isso. Ele estava pensando exatamente em comprar aquilo que a pessoa do call center ligou. Exatamente. Provavelmente as outras 99 que atenderem o telefone não estão no fundo de funil. Elas estão na boca do funil. Sim. Elas não sabem para que serve a solução, elas não querem aquela solução naquele momento, pode ser até que ela queira depois, né? Ela não está preparada para receber a sua abordagem. Pois é. Agora, quem vai até o cliente vende mais do que quem fica esperando o cliente vir, né? Que é a venda proativa. A venda passiva, você precisa criar elementos para atrair o consumidor e fazer a venda lá dentro. Agora, quem vai até o cliente vende muito mais. Usando o exemplo do Flávio que eu falei há pouco, foi assim que ele construiu uma grande empresa, né? Fazendo vendas proativas, indo até o cliente. E um fato muito importante que o vendedor precisa entender é que ele vai levar mais não do que sim. Isso é parte... Olha, eu não conheço um vendedor que leve mais sims do que não na venda proativa. Sim, né? sim. E quando o cliente vem para uma loja, por exemplo, para dentro de um varejo, quando procura um prestador de serviço, já existe uma intenção mínima de compra. Exato. Por mais que seja só uma curiosidade, existe alguma intenção. Sim. Agora, quando você vai até o cliente, pode não existir intenção nenhuma. Pode nem ser o seu cliente. Aliás, no call center, acontece muitas vezes de procurar o fulano, já faleceu. Já... Acontece. Não atualizou os dados. Não atualizou os dados, né? E tem um detalhe também, né, Fábio? Nós estamos falando muito da função do executivo de vendas. Sim. Mas o executivo de vendas, na verdade, ele leva toda a estrutura da empresa. Então, do que você falou do faleceu, se não tem um bom sistema de informações. Perfeito. Se não tem um bom pós-venda, após a venda, você continuar monitorando esse seu cliente. Essencial. Né? Se você não tem uma gestão por territórios, saber exatamente qual é o potencial que você tem no território e quanto você está performando, para saber o quanto você poderia performar. Você não tem uma carteira de produtos que converta bem. Sim. Sabe? Então, a gente não está falando que toda a carga está com o executivo de vendas. Não, tem uma estrutura e tem processos que podem facilitar ou não essa abordagem dele, essa comunicação dele com o seu cliente. Tá? Eu já vi vários casos de ter uma abordagem com o cliente e a reclamação do cliente era com relação à entrega. Mas quem recebe essa comunicação? O executivo de vendas. Exato. Sabe? E muitas vezes ele não tem, inclusive, poder para modificar isso, porque a empresa está mais preocupada com o custo da expedição, com a logística. Exatamente. E não necessariamente você ter essa relação com o vendedor, né? Sim, e isso prejudica muito uma possível recompra, né? Porque se ele tem uma experiência ruim com a compra, mesmo que o produto seja bom, né? Se a experiência com a compra é ruim, a tendência é o cliente não querer mais. Ninguém quer passar por experiências ruins, né? Sim. Isso que eu estava falando, né? É para isso que existem os CRMs da vida, né? Customer Relationship Manager. São os sistemas de gerenciamento de clientes, onde você vai colocando dados e você faz filtros. Quanto mais informação você tem sobre o seu cliente, melhor é o seu preparo na abordagem. Né? Melhor vai ser, inclusive, o horário que você aborda, que assunto você toca, você já sabe, às vezes, do que ele gosta ou o que ele não gosta. E para quem trabalha numa multinacional, que tem recursos para poder comprar um sistema muito bom, esses sistemas acontecem. E aí o problema está aí. Eu queria às vezes ter uma loja de bairro, tem uma padaria, tem um pequeno negócio que às vezes não tem o poder de investimento para poder ter um ERP, poder ter um CRM, poder ter tudo automatizado, né? Muitas vezes vai no Excel. Já atendi muita gente que fazia fluxo de caixa no papel. Sabe? E não tem problema nenhum, né? A conta que vai dar no papel é a mesma conta que sai no Excel, é a mesma conta que sai no sistema mais robusto que tiver por aí. A questão é quanto tempo você gasta com isso, né? Porque no papel, além da possibilidade do erro, né? Você ainda tem assim, muito tempo despendido. Por isso que chega uma hora que você precisa pensar em qual é o custo que tem o meu tempo como empresário ou como vendedor para executar essas tarefas que são importantíssimas, né? E até que ponto vale a pena investir num sistema. Eu me recordo até de um fabricante de uma plataforma de e-commerce que ele dizia o seguinte, olha,
a partir de 30 pedidos dia, já se torna inviável você querer controlar as coisas no Excel. É hora de você contratar um ERP. O custo do tempo está se tornando cada vez mais... Na verdade, é o maior recurso, né? O tempo, ele é escasso, né? E a gente precisa usar com sabedoria. E aí, o que acontece nas pequenas empresas? Muitas vezes, até por desconhecimento, ou porque, né, o empresário de uma micro e pequena empresa, ele tem uma característica que geralmente ele é o eu tudo, né? Então é ele quem faz as finanças, ele que faz as vendas, ele faz gestão de pessoas quando tem pessoas, ele não é sozinho, e ele também faz a faxina. Ele limpa a mesa, ele vai ao mercado, ele liga lá para o plano de internet e às vezes falta tempo, né, para fazer tudo isso. Por isso que a ideia é sempre você começar a ou criar equipe, gerir pessoas, ou você começa a terceirizar. Exato. Fábio, tem uma pergunta aqui da Josiane Silva. Josiane, obrigado aí pela pergunta. Boa noite. Qual a melhor sugestão para um telemarketing ativo e eficaz? Solicitar somente o contato do comprador e-mail e enviar a apresentação dos produtos? Olha, Josiane, primeira coisa, né, a gente precisa saber de onde é que vieram esses leads. O que muito telemarketing faz, que na minha opinião não funciona? Ele vai lá e compra um mailing, né? Ou seja, pega uma empresa que captou esses dados e vendem esses dados. Primeiro, com a LGPD, isso daí já é um problema, né? Mas vamos lá, essa prática que acontece, na minha opinião, não gera engajamento. Porque este cliente, ele não se relacionou com você. Agora, onde é que um telemarketing proativo funciona muito bem? Vamos supor que eu vou participar de um evento corporativo, uma palestra, um workshop, algum evento onde eu conheço o perfil das pessoas, né? Pelo palestrante, você consegue saber qual é o perfil das pessoas que vão assistir. Então ali, olha, se é uma pessoa do mundo corporativo, quem vai assistir possivelmente são gestores do mundo corporativo. Se este é o seu público, então aí sim vale a pena você ir neste evento, trocar cartões, fazer algum networking, de preferência se você chegou a conversar alguma coisa com a pessoa, anota o que você conversou, para no momento do telemarketing você falar: ô Paulo, tudo bem? Olha, nós nos encontramos lá naquele evento, assim, assado, você me contou que você trabalha ali com aulas, e olha, o produto que eu tenho aqui, inclusive, é justamente para professores. Você pode tomar um café? Vamos tomar um café para eu te explicar melhor o que acontece? Eu penso que o melhor telemarketing que tem é este. Sim. É aquele que você vai, na verdade, esquentar uma venda, né? A não ser que você tenha uma estratégia realmente de vender somente pelo telefone, né? Mas aí você precisa caprichar muito na captação desse cliente. Tem que haver algum motivo que tenha conexão com o seu produto ou serviço. Senão vai ser uma ligação perdida. Ou vai ser a sorte, né? Exatamente. E daí tem algo que dificulta, né, Josiane? Porque a gente tem que pensar também com a cabeça do marketing agora, que é a questão da marca. Então nós conhecemos empresas que pela manhã a pessoa que vai fazer o telemarketing recebe lá uma lista com 400 contatos para fazer. Perfeito. 400 telefones. E ele vai fazer aquela ligação porque ele não tem seus próprios clientes, ele depende daqueles leads que ele está. Uma base, né? Desses 400, se ele fizer uma venda para um funil de 400 aqui em cima, que você não conhece, vendeu para uma conversão boa. Sim. Mas é a questão da marca, porque são 399 que você perturbou. Sim. São 399 que provavelmente vão olhar a sua marca com um certo rancor. Por quê? Porque me falou do que eu não queria, me tomou meu tempo, me ligou no meio de uma reunião. Então, acho que a gente tem que pensar na venda, mas tem que pensar também em algo que a área de vendas tem cada vez mais discutido, que é a questão da marca. Isso. O vendedor leva a marca na mochila, leva na mala, leva na testa, né? Isso, é por isso que a gente tem que discutir muito as estratégias de venda, né? Porque até então, quando fala de telemarketing, nós estamos falando de uma ferramenta de vendas. Mas essa ferramenta, ela tem que fazer sentido dentro de uma estratégia que é algo maior, né? Porque justamente as pessoas se relacionam com as marcas e ela pode criar uma afeição, mas também pode criar uma rejeição. Né? Eu, por exemplo, várias vezes pensei em trocar a minha operadora de telefone, porque eu não aguento mais eles ligando para mim. Mas eu sei que se eu trocar outra também vai ligar para mim. Fazer a mesma coisa. Não vai resolver, né? Mas olha que coisa interessante, aqui em Ribeirão Preto, né, já está, não é mais possível você fazer carro de som, né? Eu não sei se só em alguns bairros, eu não me lembro como é que está essa lei. Mas em cidades aqui em volta, menores, é muito utilizado propaganda por veículo de som. É isso.
E eu, quando estou dentro do aconchego do lar, estou lá descansando na minha casa, e começa aquele ruído, falando, olha, vizinha, não sei o que lá, compra isso, compra aquilo. Eu fico com uma raiva, que eu posso estar precisando daquele produto, mas eu pego o meu carro, eu vou em outra cidade, eu compro em outro lugar, mas eu não compro daquele carro de som. Me desculpe o pessoal de Piracicaba, mas eu não como mais pamonha de Piracicaba. Eu não aguento mais pamonha de Piracicaba. Pamonha de Piracicaba. Fica rodando no seu bairro só falando a mesma coisa, né? Então, pode ser que no passado funcione. Exato, precisa ver se faz sentido ainda hoje em dia. Tem lugares que as pessoas ainda gostam, né? Que inclusive anuncia os óbitos e anuncia a missa. Enfim, é cultural. Por isso que eu falei, olha, primeiro a estratégia. E aí a gente tem que analisar as ferramentas que fazem parte dentro de uma estratégia. Porque eu também já atendi os donos de carros de som, que são empresários também, né? E lá no Sebrae você tem que atender todo mundo. Então, assim, o que eu dizia era isso, olha, você tem que pensar se a sua ferramenta é funcional e para o que ela é funcional. Porque senão também a gente estava... Se a gente não evoluir a forma como a gente faz a propaganda, ou a gente não evoluir o produto da sua empresa, vai virar o quê? Vai virar Kodak, Blockbuster, tantos outros aí que já foram potenciais no passado e hoje não são mais. Estrela, né? Brinquedos Estrela. Brinquedos Estrela. O mundo está mudando e a gente precisa acompanhar isso, né? Pessoas estão mudando. Então, a forma de se comunicar com essas pessoas precisa ir na mesma entoada. Perfeito. Se não, lembra que eu falei, ó, pode conectar, aproximar ou pode expelir. Né? Então, se você ainda se comunica de uma forma errada ou que deu muito certo no passado e que agora já não está dando mais, repensa a sua estratégia de comunicação. Você pode estar perdendo tempo, cliente, dinheiro, energia e por aí vai. Perfeito. Fábio, tem uma outra questão bacana aqui, do Luiz Felipe Frati Braz. Obrigado, Luiz Felipe. Boa noite, eu sou novo em vendas, vim da área técnica. Meu gerente vem bater no pé comigo que eu não estou pegando o time da venda, pois trabalhamos com o forecast e o que eu faço para melhorar isso? Bom, aqui não ficou muito claro na sua pergunta, Luiz, se a sua dificuldade é a parte técnica com o produto ou se é com as técnicas de venda. Então a resposta está justamente aí. Você tem dificuldade em explicar o que é o produto para o seu cliente? Ou você tem dificuldade em mostrar os benefícios? Ou ainda, o cliente que você está abordando não é aquele que valoriza o que você tem para vender? Então aí nós estamos falando em estudar melhor o produto e pensar nos seus benefícios, né? Naquilo que traz de bom. Pode ser que, como você vende uma área técnica, né, a probabilidade é que seja maior. Olha, eu não consigo vender porque eu não domino as técnicas de venda. Então, o que vai te ajudar? Um bom curso de vendas. Ou, né, hoje a gente tem muito material riquíssimo na internet. Você consegue achar aí e-books gratuitos, tem vídeos no YouTube que são muito bons, né? Existem livros falando sobre venda, tem uma infinidade de material que você pode consumir, tanto gratuito quanto não, para que você possa evoluir na sua técnica de vendas. Agora sim, sem querer ser tendencioso, mas me parece que o pessoal que passa pelo o MBA da Fundace se tornam exímios vendedores depois, viu? Só uma observação. Que é factual, né? Então, vamos agora uma coisa interessante aqui, né? Eu acabei de fazer uma venda do MBA da Fundace, mas eu não falei nada extremamente... como pode ser, não estou falando assim, olha, compra um MBA, o MBA custa tanto, olha, tem um MBA para você, né? E também não é desqualificado. Primeiro, porque quem está assistindo nossa transmissão agora tem um mínimo interesse de venda, lembra daquela intenção mínima de compras, né? Então, quem está assistindo tem um interesse mínimo no tema do qual nós estamos debatendo, senão não estaria assistindo a gente aqui, né? E também eu sei quais são as necessidades de quem está buscando aprimorar vendas. Então, o produto que eu tenho aqui, MBA Fundace, é exatamente o produto que se encaixa ali. Então, a hora que eu digo assim, olha, eu já dei aula para os alunos daqui, e eu sei que os alunos, o perfil do aluno aqui da Fundace é um perfil de gestor de vendas, é um cara que comanda a equipe e é um cara que sai daqui um grande vendedor. Pronto, ó, eu dei os gatilhos para que a pessoa... Opa, peraí. Se essa pessoa que conseguiu isso através dessa ferramenta, então essa ferramenta deve servir para mim também. Isso é uma venda sem oferta.
sabe? Eu não ofertei nada, não falei, olha, Luiz Felipe, compra aqui, cara, faz a sua inscrição no MBA. Não, mas eu dei o gatilho de que é o MBA. E aí uma coisa muito importante sobre vendas, né? O vendedor, às vezes, ele é mal visto, que parece aquele cara enganador, aquela pessoa que quer passar a perna, que quer tirar vantagem. E, na verdade, não é. Né? Você, para fazer uma boa venda, uma venda completa, não adianta só você conseguir fazer a transação financeira. Você tem que ter também a conquista do cliente. Ou seja, se eu for lá e disser para você que o MBA é a ferramenta certa para você comprar, e aí você faz o MBA e isso não te traz resultado, aí você nunca mais vai confiar em mim, ou você não vai querer comprar mais nada da Fundace. Mas pelo contrário, se você pagar e com esse investimento que você fez, você aumentar o seu salário e falar, poxa vida, olha, o investimento que eu fiz eu já paguei só para o aumento do meu salário, essa é a venda perfeita. Exato. E eu estava comentando hoje, inclusive com um candidato, que eu fiz a entrevista hoje, porque o nosso trabalho de conclusão de curso é a apresentação de um caso em que o aluno propõe uma solução para esse caso real da empresa. E nós chamamos para a banca final um executivo da empresa que está relacionado com a área do aluno. E esse executivo vem para a banca para discutir a solução que ele deu para o caso. Sim. Os membros internos vão discutir mais formato, conteúdo, e o membro externo vem para discutir se a solução que o Fábio deu para o caso, ela é mais adequada ou não, e se a gente pode implantar. Perfeito. E eu estava dizendo para ele por que nós fazemos esse tipo de trabalho. Porque o conhecimento ele é muito etéreo, ele é volátil. Muitas vezes o líder da sua equipe não vai perceber esse conhecimento que você adquiriu. Muitas vezes nem você vai perceber o quanto esse 1 ano e 9 meses de curso ele foi diferenciado na sua vida. Perfeito. Quando você faz essa apresentação, a pessoa da empresa, o líder da equipe, ele percebe que você transformou conhecimento em algo concreto. Sim. Que é como nós tentamos fazer com que as empresas percebam o quanto os executivos cresceram com o conhecimento. Porque a área de venda sempre teve essa lógica de não valorizar muito o conhecimento. Era o self-made man, né? O vendedor já nasce pronto, vendedor nato. Exatamente. Não existe mais isso. Hoje você tem que formatar um bom líder de equipe e uma boa equipe. Então, cursos como os nossos estão inseridos num processo de educação executiva que proporciona isso. Não é só nosso curso, os demais cursos dos concorrentes também, cursos de curta duração, vídeos pela internet. O que não dá é para parar de estudar. Isso não pode, né? O que não dá é para parar. E assim, olha, eu entendo que talvez há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando às vezes a gente não tinha nem internet, ou a internet era muito ruim, não possibilitava essa entrega, né? Era muito difícil, porque você tinha que se deslocar até os locais, você dependia de horário. Gente, hoje em dia com o EAD, olha a facilidade que é. Você encaixa o horário de estudo na hora que você pode, sabe? Está ali à sua disposição. Exatamente. A questão é que justamente pelo excesso de oferta, as pessoas às vezes não se preparam para separar aquele tempo diário ou semanal para estudar. E aí, às vezes, a gente pensa, pô, mas assistir um EAD, ler um livro, leva tempo, né? Às vezes são horas de dedicação. Ué, mas se você lê uma página por dia, em 200 dias você leu 200 páginas. Se você não lê nenhuma, em 200 dias você não deu nada. Vai continuar dizendo que eu poderia ter lido, né? Esse livro era tão bom, né? Quer dizer, então, olha, estudar sempre vai ajudar você a evoluir, não só em vendas, né? Em todos os campos, mas estudar sempre é o melhor caminho para a evolução. Posso dizer isso por experiência própria, né? Quanto mais eu estudava, melhor o patamar eu ia atingindo. Tanto em termos de adquirir responsabilidades, de aumento salarial e de enxergar, opa, eu cheguei aqui no limite dessa empresa, então está na hora de eu trocar de empresa. Perfeito. Fábio, tem uma pergunta aqui da Cássia Ribeiro. Cássia, obrigado aí, hein? Boa noite, trabalho com vendas B2B e B2C. Perfeito. Departamento de vestuário feminino. Como conquistar meu cliente que ainda não conhece meu produto? Só para a gente padronizar a terminologia, B2B significa vendas empresariais, empresas que vendem para outras empresas, né? É do termo em inglês business to business. E o B2C é venda direto ao consumidor, empresa vendendo ao consumidor, que é business to consumer. Né? Você ainda tem o C2C, que é consumidor vendendo para consumidor, enfim. Para o governo, Para o né? governo, tem algumas. Sim. Mas então é isso, Fábio, Legal. que ela perguntou. Cássia, essa pergunta é muito importante, porque quem faz esses dois tipos de venda geralmente usa uma estratégia só, e são duas personas completamente diferentes, né? Você se relaciona com o usuário final de um produto de uma forma diferente com a qual você se relaciona com uma empresa.
E isso até gera até alguma dualidade, né? Que os grandes autores do marketing, cada um tem um posicionamento. O próprio Kotler, né? O Philip Kotler, que é considerado o papa do marketing, ele mesmo ele faz só a análise, né? Olha, em alguns momentos pode ser que a relação direto com o consumidor cria mais uma proximidade, e com a empresa não. Mas que às vezes pode ser com a empresa sim, porque apesar de ser uma empresa, é uma pessoa que está representando a empresa, e pessoas são pessoas, né? Sim. Mas o que eu acredito é que você tem que ter estratégias para cada uma delas. Então, o usuário, muitas vezes, você vai ter que causar uma experiência para ele, né? E o B2C, na verdade, não quer dizer que a pessoa que compra é também o usuário do produto. Por exemplo, brinquedos infantis. Quem compra não é a criança, são os pais, tios, enfim, quem vai presentear. Mas quem usa é a criança. Então você tem que criar atrativos tanto para a criança, porque é ela quem pede para os pais, e você tem que criar atrativos para os pais, que é quem compra para as crianças, que as crianças não têm poder aquisitivo. E são valores diferentes, né? As crianças buscam, olha, eu quero algo para divertir, e os pais, olha, eu quero algo para educar, algo que não seja perigoso. Ou seja, o produto é o mesmo, mas os valores para ambos os públicos são diferentes. Já para a empresa, muitas vezes, o que a empresa está interessada é no benefício que ela vai ter, inclusive de longo prazo, ou qual é a condição de pagamento. Enfim, você precisa entender, inclusive, quem é o tomador de decisão daquela empresa, né? Para que você possa atacar nas necessidades daquele tomador, daquele setor. Perfeito. Isso fica muito evidente quando você vai numa grande empresa que é bem setorizada e você vai ver que às vezes está tendo uma venda técnica, né? Às vezes você vai falar com o engenheiro, depois você vai falar com o financeiro. E a conversa com o engenheiro é de um jeito, com o financeiro é de outro, né? Então, sempre parte, né? Veja que assim, ó, eu estou sempre batendo na mesma tecla, né? Uhum. Sempre parte de uma análise prévia, você identificar o cenário para daí criar as melhores estratégias de abordagem. Perfeito. Fábio, tem mais uma pergunta aqui. Estamos já quase estourando o tempo, mas tem várias perguntas. Opa, vamos lá. Eu vou fazendo conforme o tempo permitir. E as Legal. Perguntas que não forem respondidas aqui ao vivo, depois nós nos comprometemos a enviar o Fábio com o e-mail de vocês e ele responde diretamente a vocês, ok? Com certeza. O Milton Wagner Capato. Obrigado aí, Milton. Muitas vezes algumas partes da venda não dependem apenas do vendedor. Como, sim, por exemplo, entregar no prazo, enfim. Perfeito. E ficamos com medo de perder a venda ao dizer a verdade nua e crua. Certo. Como falar este não ao cliente da melhor forma? Pura comunicação. Opa, pura comunicação. A primeira coisa, é Wagner, não é? É Milton. Milton, perdão. Wagner, Milton Wagner. Milton, a primeira coisa, assim, olha, eu acredito que sempre tenha que haver honestidade com o cliente. O cliente não gosta de se sentir enganado. Então, sempre dizer a verdade. E muitas das vezes, né, isso passa até por um processo de assumir a responsabilidade das coisas. Então, vamos supor, isso é um exemplo muito típico do e-commerce. Há pouco tempo o Correio esteve em greve novamente, né? Isso. Então, olha, sou aqui o dono de um e-commerce, o cliente foi lá e comprou, eu mandei o Correio entregar. Só que aí o Correio está em greve e aí o cliente não recebeu. Ou seja, a culpa é minha? Não fui eu que causei a greve dos Correios. Mas a culpa é do comprador? Menos ainda, porque o cara pagou. Ele tem o direito de receber, tem o direito de estar bravo, de reclamar e tudo mais, né? Então, assim, o dono da empresa, ele tem que pensar o seguinte, olha, a culpa não é minha, mas a responsabilidade é minha. Perfeito. O vendedor é a mesma coisa. A culpa não é minha, olha, eu fiz a venda, eu encantei o cliente, eu estou aqui disposto a fazer o pós-venda, mas a logística atrasou, mas o financeiro mandou o boleto errado. Enfim, outra pessoa errou. Se você for lá e ficar justificando para esse cliente, olha, Paulo, você me desculpa, a culpa não foi minha, a culpa foi lá do financeiro, a culpa foi lá do terceirizado. Mas, cara, quem escolheu o financeiro foi a empresa. E você é a empresa. É tudo uma coisa só. Então, se você ficar terceirizando essa culpa, por mais que ela seja verdadeira, eu penso que você vai perder em credibilidade com o cliente. Então, o primeiro ponto é assumir. Olha, senhor cliente, aconteceu um problema assim, foi inesperado, e eu estou aqui para te pedir desculpas por isso. Não vai acontecer novamente. Agora, o que é que nós vamos fazer, então, para contornar o que já aconteceu?
Veja, você sempre tem várias formas de dizer a mesma coisa, né? Eu costumo dizer que eu posso vir aqui e fazer um elogio para você, mas isso soar meio falso, você vai ficar com o pé meio atrás comigo. Ou eu posso vir e fazer uma crítica duríssima a você, mas a forma que eu coloco isso vai parecer como uma motivação para você melhorar algo. Perfeito. Então, ser uma crítica ou um elogio não é a diferença está no como você faz isso, né? Então, respondendo pontualmente ao que você me pediu, ô Milton, primeiro, se desculpar e assumir a responsabilidade, independente de quem tenha sido a culpa. E em segundo lugar, já pensar numa estratégia, seja em conjunto com o cliente ou não, de como é que nós vamos minimizar o prejuízo com esse cliente e já se comprometer a acompanhar isso para que não retorne, para que não tenha outros problemas. E eu estou para te dizer que aquela empresa que nunca deu problema, ela ainda pode dar problema um dia. Então, a confiança ainda fica mais ou menos, né? Quando você tem um problema com uma empresa e você vê a pessoa engajada em resolver o problema, nessa sim você passa a ter confiança. Né? Eu já tive isso como experiência também, e eu não tenho a pretensão de achar que as empresas de onde eu compro nunca vão errar. Porque o erro ele pode acontecer por várias vertentes, né? Mas o que eu analiso é qual é o grau de comprometimento daquela empresa comigo. É aí que a marca começa a gerar valor. Porque errar todo mundo erra, mas querer assumir o erro e buscar minimizar, e buscar agradar o cliente, buscar de alguma forma compensá-lo, isso pouca gente faz. Mas os que fazem geram um valor tão alto que depois o cliente fica disposto a pagar o preço que for pela confiança que foi construída ali. Perfeito. E nessa sua fala aparece de novo o que você falou lá no início, da comunicação indireta. Né? Sim, sem dúvida. Quando eu jogo a culpa para dentro da empresa, à primeira vista parece que eu livrei a minha culpa. Sim. Mas na verdade eu estou passando a imagem de que, puxa, eu estou numa empresa desorganizada. Exatamente. Se eu estou numa empresa desorganizada e eu continuo lá, a imagem que eu estou comunicando, eu também sou desorganizado. Eu gosto disso. Né? E é por isso que os líderes têm que se preocupar muito com a forma como eles transmitem o que é a empresa para os seus liderados. Porque os liderados vão falar para quem está externo, para quem está alheio à empresa. E o funcionário que fala mal da própria empresa, você imagina, nossa, essa empresa é assim? Nossa, não vou lá, não compro mais dela. Né? Os principais vendedores, né, são aqueles que já trabalham ali internamente. Ou os próprios clientes podem ser excelentes vendedores. Exato. Né? E até mais credibilidade. Né? Sem sombra de dúvida. O cliente que pagou e ainda assim se sente feliz com isso, é o melhor vendedor que você pode ter. Olha que interessante, né? Já que a gente pode falar de nomes de marcas aqui, é muito comum a gente ver briga entre Apple e Samsung, né? Ou iOS e Android. Não, porque o iPhone é melhor, porque ele fala, não, mas o Samsung é melhor. E assim, eu sempre pergunto, quanto que essas empresas estão pagando para vocês defender essas marcas com tanto afinco, né? Mas isso é gerar valor com o cliente. Aquele ali é um fã da marca, ele não é só um comprador. Ele defende aquela marca com tanto engajamento, se você vier falar mal dessa marca aqui que eu amo tanto, eu vou defender ela aqui para você. Dá até briga. Dá até briga. O Pedro Touso, obrigado Pedro. Boa noite. Para as empresas em que os vendedores precisam trabalhar com uma elevada quantidade de vendas, e por conta disso os vendedores não conseguem desenvolver um relacionamento com o cliente, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para manter esse cliente ativo e aproximar o cliente da empresa? Pelo que eu entendi, são metas que são... Metas muito agressivas, bem né? volumosas. Sim. E ele fica sem tempo para fazer visita de relacionamento, para tentar ativar de novo uma conta, né? Penso que é trabalhar a criatividade, né? E a inovação surge justamente de você conseguir atingir um objetivo diferente por caminhos diferentes, né? Então você vai ter um resultado melhor que seja mais valor agregado ou menos tempo despendido através de uma inovação. Então, essa inovação pode ser, olha, será que você perde muito tempo no processo de venda? Será que você consegue reduzi-lo? Porque aí vai sobrar mais tempo para você gerar esse relacionamento? Mas eu volto a falar da estratégia, né? Às vezes a estratégia da empresa é venda um dia de cada vez, um leão por dia, e aí tem que seguir qual é a estratégia da empresa, né? É por isso que é muito importante a gente sempre estar muito alinhado com o que é a missão daquela empresa, né? Essas empresas que têm metas muito agressivas, geralmente elas remuneram muito bem também. Então é uma escolha de vida que tem que ser feita, né? Sempre seguir a estratégia da empresa. Se a empresa tem essa estratégia de vendas, vendas e vendas, então talvez é o produto que vende por si só, talvez não precise de tanto relacionamento, né? Agora, o relacionamento sempre é o melhor caminho para a recompra.
né? E aí até ele não citou o produto, né? Não. Porque existem às vezes produtos que as metas são agressivas, mas eles são vendas recorrentes, né? Então, cada vez que você tem um contato com o cliente, você trabalha um pouquinho do relacionamento com ela. A longo prazo, você cria um bom relacionamento. Exatamente. A Carolina Rocha, Carolina, obrigado. Ela diz assim, ó, boa noite, trabalho com vendas ativas. O que você daria de dicas para o sucesso no fechamento de vendas? Acho que ela está falando de comunicação, né? Sim. Na etapa de fechamento. Olha, a dica principal é você usar assertividade, né? Tem gente que acha que assertividade é falar certo. E não, assertividade é ser direto. Por exemplo, o que é não ser assertivo? Olha, você não quer comprar isso aqui, não? Ou seja, você já falou não para o cliente, a resposta provavelmente vai ser não. Assertividade é o seguinte, olha, qual é a melhor forma de pagamento para você comprar isso aqui? Então é você ter gatilhos de fechamento de venda que já sejam assertivos, né? Olha, em quantas vezes você quer dividir? É a primeira vez que você compra aqui com a gente? Você quer, junto com este produto, levar esse outro aqui? Ou você quer um serviço agregado, já que você vai comprar isso? Ou seja, você faz afirmações de que vão ser feitas, aquela venda vai ser realizada, e nisso você já parte para a finalização da venda. Perfeito. Bem, infelizmente esgotado, né? precisamos nos despedir, o tempo está esgotado. Temos aqui várias perguntas, ficaríamos aqui nessa prosa mais tempo, né, Fábio? Perfeito. Porque o assunto é extremamente importante para a área de vendas, extremamente importante para executivos de vendas. Tá? Mas esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês possam participar dos próximos webinars, não só da nossa área de vendas, mas nós temos na área de economia, temos na área de marketing, temos na área de projetos. Vocês possam participar, porque a participação de vocês pelas perguntas se percebeu, vocês nos ajudam a discutir temas que são muito mais abrangentes, muitas vezes temas até que não estão relacionados ao webinar, e que a gente consegue fazer aqui uma hora de troca de informação, conhecimento, enfim, ajuda quem está aqui e ajuda também quem está do outro lado da câmera aí. Tá? Então eu gostaria de me despedir, depois eu abro para o Fábio fazer a despedida dele, gostaria de despedir em nome do MBA de Gestão em Vendas, tanto em nível EAD como presencial. Espero que vocês possam buscar esses cursos, não só os nossos cursos, para que você continue sempre tendo mais conhecimento e na sua organização buscando cada vez mais repassar também às pessoas que estão na sua equipe esse conhecimento. Porque se todos performam bem, a liderança também consegue escalar melhor e a empresa consegue ter mais lucratividade. Ok? Muito obrigado a todos, boa noite. Fábio, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado, professor Paulo, obrigado a toda a equipe aí que me recebeu tão bem aqui no estúdio. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Se tiverem outras possibilidades, quero estar aqui novamente. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho e de repente se conectar comigo, vai me encontrar lá no LinkedIn, é Fábio Menezes RP, RP de Ribeirão Preto, ou também no Instagram, que é fabiomenezes.rp, pode me seguir lá e pode se conectar comigo lá, tá certo? Achei que foram muito legais as perguntas, muito relevantes, o formato aqui é muito legal, então foi realmente um prazer enorme, contem sempre comigo, muito obrigado, professor. Perfeito. Fábio, obrigado. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.